Segundo a Reis, capítulo 5, trazendo mais 4 capítulos da Bíblia nesse dia para todos. Já convido a vocês ficarem até o final do conteúdo. Aleluia, glória a Deus, chegando com mais Bíblia, com mais palavras de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje por mais o fôlego de vida, irmãos? Você já agradeceu a Deus hoje por você levantar sobre aos seus pés? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela vida dos seus filhos? Você já agradeceu hoje pela vida dos seus pais, para a vida dos seus irmãos? Você já agradeceu a Deus, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Deus tem feito por você, pela sua vida, pela sua família? Aleluia, glória a Deus. Se você nunca agradeceu a Deus hoje, agradeça a Deus por tudo. Aleluia, glória a Deus. E também eu já te faço aqui o convite, irmãos. Aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Se você nunca aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus, que é através de você sua vida, Aleluia, a sua alma será salva. Quem sabe através de você a sua família toda, será salva. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Entrega a sua vida a Jesus. Aleluia. Que quem sabe através de você a sua vida vai ser mudada e a sua família também vai ser mudada através de você. Aleluia, glória a Deus. E você vai contar o seu testemunho um dia. Eita glória, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então é isso aí, irmãos. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Pega aí a sua cadeira, aleluia. Senta aí no seu sofá. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A seguir, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra. Glória a Deus. Vamos lá. E Naamã, capitão do exército. Vamos repetir. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ela esse homem herói valoroso, porém leproso. Aleluia. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa um homem, a Nina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aleluia. E disse essa sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Aleluia. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos, e vede que busque ocasião contra mim. Oh glória.
aleluia. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, Senhor. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Aleluia. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lavaste 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Aleluia. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que o desia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurar o leproso. Glória a Deus. Não são porventura Abana e Farpá, e os de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aleluia. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Oh, glória! Senhor poderoso. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, o pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, pensou-te que aceite uma bênção do seu servo. E porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Aleluia. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra de baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerás esse teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! 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 Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Remó para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me curvar na casa de Remó. Quando assim me encurvar na casa de Remó, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Aleluia. E então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que edificou de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Oh, glória!
E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Aleluia. E, chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa. Aleluia. E, chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: Donde vens? Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Aleluia. E porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas. Aleluia. Senhor, ó Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. E, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Segundo a Reis, capítulo 6. Vamos lá, irmãos. E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos estreita. Aleluia. E vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-no ali um lugar para habitar. E disse ele, aleluia. E disse serveste de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Aleluia. Senhor, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga no ferro, caiu na água, e clamou, e disse, ai, meu Senhor, ele era emprestado. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! E disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Oh, glória! E disse, levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aleluia.
Glória a Deus. E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Aleluia. E ele disse: Vai e vê aonde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram isso saber, dizendo: Eis que está em Dotão. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, dos quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Aleluia. Oh Deus grande. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seus servos lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Oh glória! E orou Eliseu e disse: Senhor, é só que abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh glória! Oh aleluia! A presença dele é real, meus irmãos. Oh glória! E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, solte essa gente de cegueira. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aleluia! Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar você ao homem que buscas. E os guiou a Samaria. Aleluia. Aleluia, Deus. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor, e não entraram as tropas de Sírio na terra de Israel. Aleluia, Senhor. E sucedeu que, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. Aleluia. Glória a Deus. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de bombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, o rei meu senhor. Aleluia. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, da onde te acudirei eu? Da ira ou do largarem? Aleluia. Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá ao seu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Oh Deus! Oh Senhor! E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro,
E o povo viu que o rei trazia-se listo por dentro, sobre a sua carne. Aleluia. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Aleluia. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse eles aos anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça? Olhai, pois que, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem, após ele, o ruído dos pés do seu senhor? E, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Aleluia, Deus. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 7, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Segundo a Reis, capítulo 7. Garganta está meio ruim, irmãos, mas eu peço desculpa a vocês, mas vamos lá. A gente não para. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizeste janelas do céu, pudesse fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disse-o não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, dos quais disseram a uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Aleluia. Oh glória. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se não nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Aleluia. É porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruído de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Aleluia. Porque o Deus, Ele é poderoso. Aleluia. E chegando, e pôs estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa,
E foram e a esconderam. Aleluia. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Aleluia. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviamos, e vejamos. Tomaram, e pois 2 cavalos de carros, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vê. Aleluia. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Aleluia. E puseram o rei à porta ao Senhor, em cuja mão se encostavam, e o povo atropelou na porta e morreu, como falaram ao homem de Deus, porque falou quando o rei descer a ele. E porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aleluia, Deus. Deus poderoso é o Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Somos alegres e felizes porque temos Deus nas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Deus é bom e Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? Eita, glória. Deus é bom. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 8, a seguir, vamos lá. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrinem aonde puderes peregrinar,
porque o Senhor chamou Rafó, a qual também virá à terra por 7 anos. Aleluia. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Oh, aleluia! Deus dos exércitos. Aleluia! E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e esse o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: fazei-lhe restituir tudo o que era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia. E depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciara, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunte por ele ao Senhor, dizendo: e sará dessa doença. Aleluia. E foi, e pôs Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. E veio, e se pôs diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei de Assíria, me enviou a ti, a dizer: sararei-o dessa doença. Aleluia. E Eliseu lhe disse: vai, e disse-lhe: certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E afirmou sua vista, e fitou os olhos dele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. E então disse Hazael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Oh, aleluia! Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, no qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. Aleluia. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e um olhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Hazael lhe reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia, Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria, para sempre uma lâmpada para ele e a seus filhos. E nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si o rei. Deus poderoso é o Deus de Israel. Por isso Jeorão faz suas e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao arredor dele, e os capitões dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Aleluia. E todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. Oh, glória! E o mais dos atos de Jeorão e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Oh, glória! Oh, Deus de Israel! No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Aleluia. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Aleluia. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Aleluia. E então voltou o rei Jorão para se curar em Gisrael, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porquanto estava doente. Aleluia. Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. Esse foi o capítulo 8, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor dos exércitos. Oh, glória! Meus irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso, né? Que palavra bonita da parte de Deus, né? E poderosa. Então vamos orar por essa palavra. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, mais um dia, Senhor, trazendo a sua palavra, Pai, aleluia, para os corações, glória a Deus, para as famílias, aleluia, Senhor, para todas as pessoas que tiverem com o coração aberto para a palavra de Deus, penetrar no seu ser, no seu coração. Precisa da palavra de Deus e do nome do Senhor ser glorificado, mas também o seu coração, meu irmão, tem que estar aberto para a palavra de Deus chegar e penetrar no seu coração, na sua alma. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Papai do céu, estar conosco, Senhor. Deus,
esses 4 capítulos, papai, que acabamos, Senhor, de ouvir, Senhor, e refletir, papai do céu, que essas palavras, Senhor, venha, Senhor, ser, Pai, valiosa para essas pessoas também, Senhor, que está conosco nesse momento, Pai. Assim como a sua palavra é valiosa para nós a todos os dias, a todos os momentos, papai. Deus, nós estamos crendo, Pai, na sua presença que é real. Nós estamos crendo, Senhor, que só o Senhor é Deus. Nós cremos, papai, que só o Senhor pode curar, que o Senhor opera sem dar nenhum corte, aleluia. O Senhor é o médico dos médicos, oh glória. O Senhor é o doutor dos doutores, oh aleluia. Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó, aleluia. Deus de Abraão, oh Senhor. Nós também já repreendemos nesse dia, papai, todo espírito do engano, Senhor, todo espírito enganador, papai. Nós já repreendemos agora, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, repreenda, meu Deus, o espírito do engano, repreenda, meu Pai, o espírito de morte, Pai, na casa dessa pessoa, Pai, na minha casa, Pai. Repreenda, meu Deus, todo espírito, Pai, de maldição, todo espírito, Senhor, que está, Pai, interrompendo, Pai, essa pessoa ser feliz, essa pessoa ser próspero, Pai. Oh, meu Deus, repreenda agora, Senhor, todo espírito, Pai, de maldição. Repreenda, meu Deus, todo espírito, Pai, de morte. Aleluia, papai, que essa pessoa que está, Pai, com esse celular na mão nessa hora, Senhor, Deus, que o Senhor possa, Pai, cobrir, Pai, essa pessoa com as suas mãos poderosas, Senhor. Aleluia, Deus, essa pessoa é preciosa para o Senhor. Oh, Pai, oh, Deus, abençoa minha família, Senhor. Abençoa, papai, todas aquelas pessoas, meu Deus, que estão na minha volta. Abençoa, papai, essa pessoa que está com o celular na mão agora. Oh, Senhor dos exércitos. Oh, Deus, nós já, Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos na sua presença, na sua palavra, papai. Esses 4 capítulos, Senhor, que acabamos, Senhor, de ler aqui agora, através dos leitores de telas, papai. Oh, Deus, que essas pessoas, papai do céu, que está conosco nesse momento, oh Espírito Santo de Deus, seja ser tocada por essa palavra. Amém, meu Deus, e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor dos exércitos. Ó papai do céu, ó Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia, Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ó Deus da glória, ó Deus de poder, de honra e de glória. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo, com mais Bíblia, com mais palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, irmãos. Tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações e compartilhar o nosso conteúdo.